Diário Comunidade de volta e hoje falando sobre o Novembro Azul, mês que faz um alerta importante sobre o diagnóstico precoce do câncer de próstata. No primeiro bloco, você conheceu com mais detalhes os sintomas e a forma de prevenir a doença. Agora nós vamos dedicar um bloco inteiro para falar de tratamento. Nosso convidado é o Dr. Rafael Zapata, médico oncologista do Centro Oncológico aqui de Mogi das Cruzes. Doutor, muito obrigada por aceitar o nosso convite para a gente falar então sobre tratamento, né? O paciente que é diagnosticado, né, com câncer de próstata. Um momento bastante difícil, delicado. Como é que vocês, médicos, né, passam essa informação, né, esse diagnóstico para o paciente de uma forma aí que ele fique um pouco mais tranquilo? Como é que funciona aí no dia a dia? Seja bem-vindo. Olá, Janaína, é um prazer poder estar aqui mais uma vez para falar de um assunto tão importante. Realmente, o diagnóstico de câncer não é fácil. Gera muitas angústias, dúvidas, ansiedade. A gente, como oncologista, a gente tem que ter muito tato para passar a informação adequada e acolher esse paciente da melhor maneira possível. Ser humano na forma de lidar com o paciente e saber que muitas vezes tem a cura e mesmo nas vezes quando não tiver a cura, saber que esse paciente vai ser acolhido, vai ter um acompanhamento adequado e muitas vezes um tratamento adequado também. Então, a gente fala com muita cautela, falando sempre a verdade e que o paciente sinta-se acolhido por nós médicos e que não vai ser abandonado. Doutor, e como que é o tratamento do câncer de próstata? É difícil ser tratado? Varia, né, de pessoa para pessoa? O câncer de próstata depende do estágio dele, né? Na grande maioria das vezes, é basicamente radioterapia com hormonioterapia, uma medicação, ou cirurgia. É um tratamento que, comparado com outros tipos de tumores, não costuma trazer agressividades maiores. Tem os seus riscos, mas a chance de cura é muito alta. Quando diagnosticado no início, a chance de cura passa de 90%. Então a gente pode dizer que o tratamento ele é eficaz na maioria dos casos, é isso? Exatamente. E essa é a ideia da gente falar bastante no Novembro Azul sobre o câncer de próstata. Quando diagnosticado no início, a chance de cura passa de 90%. Agora, quando numa fase mais tardia, muitas vezes a gente não pode falar em cura. Por isso a importância da gente disseminar essas informações. E esse tratamento, doutor, costuma durar quanto tempo? Isso vai depender do estágio. Quando o estágio é muito inicial, muitas vezes poucas semanas, e aí vai variando de acordo com o estágio. Estágio intermediário, muitas vezes 6 meses, estágio avançado, muitas vezes 2 a 3 anos, e muitas vezes passa disso. Ou seja, vai de poucas semanas a alguns anos, dependendo do grau e do estágio de cada câncer de próstata. E vocês costumam realizar algum procedimento cirúrgico também no tratamento? Como que é? Ótima pergunta. E essa pergunta gera muitas dúvidas nos pacientes. Quando o paciente é diagnosticado com câncer de próstata, a gente vai ter que ver várias características. As comorbidades do paciente, se ele tem outros problemas de saúde, se esse tumor está mais agressivo, se ele está invadindo outras estruturas, e também conversar com o paciente sobre a preferência do mesmo. Porque muitas vezes tem a opção tanto da radioterapia, que é menos invasivo, não precisa de internação, quanto da cirurgia. Na maioria das vezes, existem essas duas possibilidades e o benefício costuma ser o mesmo. A gente vai ver caso a caso. Nem sempre precisa da cirurgia e aí vai variando se é muito inicial ou não. Certo, doutor. A gente falar sobre avanços no tratamento. A gente sabe que tratamento de câncer tem tido avanço também, né, nos últimos anos. E do câncer de próstata tem tido avanço? Como que está sendo? Tem muitos avanços. Todo ano, muitas novidades na oncologia têm surgido. Tanto do ponto de vista de radioterapia, técnicas novas de radioterapia, quanto técnicas novas de cirurgia. E tem cada vez mais, tem surtido mais em voga medicações novas de comprimido. Aquela quimioterapia convencional que o paciente que tem aquele estigma de passar mal, cair cabelo, enjoo, vômitos, cada vez menos a gente tem usado para câncer de próstata. Hoje, tratamentos mais eficazes e mais toleráveis, inclusive com comprimidos, têm surgido cada vez mais. E, doutor, o senhor falou, né, da hormonioterapia. O que seria isso? Como que funciona?
Ótimo. O câncer de próstata, quando ele é diagnosticado, ele se alimenta, entre parênteses, ele se alimenta de hormônio, que é a testosterona. Então, teoricamente, quando o paciente tem um câncer de próstata, quanto mais testosterona, mais o tumor pode se alimentar e crescer. A hormonioterapia é um termo leigo que a gente usa, inclusive a gente como médico a gente usa bastante, mas ele é um anti-hormônio, ele vai combater essa testosterona. A gente vai diminuir a testosterona de quem tem o câncer de próstata e assim tirando o alimento do tumor, fazendo com que o tumor regrida, que ele diminua. Essa é a ideia da hormonioterapia. Normalmente é uma injeçãozinha, que é feita uma vez por mês, ou dependendo da dose, a cada 3 meses, a cada 6 meses. Doutor, e com esses avanços também dos tratamentos, né? A gente sabe, tem muita gente que faz o tratamento e continua a vida de forma normal. Continua trabalhando, continua tendo vida social. Como é que o senhor vê na prática aí os pacientes de câncer de próstata também conseguem ter essa vida? Claro, né? Depende do paciente. Exatamente. A gente tem aquele estigma, quando o paciente é diagnosticado, vai começar um tratamento, as pessoas de forma geral acreditam que o paciente vai ficar muito debilitado, que não vai poder trabalhar, mas na prática, claro que depende de caso a caso, a reação do organismo de cada um, mas na prática a grande maioria dos pacientes vivem aí sua vida normal, sua atividade laborativa, trabalham, fazem o seu cotidiano normalmente. Então, hoje o câncer de próstata, com as novas técnicas, a gente consegue ser mais ativo no tratamento com menos toxicidade e o paciente tendo uma qualidade de vida adequada. E o que dá esperança pro pessoal também é a questão do tratamento ser mais tranquilo, né? Ter essa questão que o senhor falou, não precisa necessariamente fazer quimioterapia, é isso. Exatamente. A quimioterapia, ela, hoje tem ficado mais para casos mais específicos, mais avançados. O tratamento, de maneira geral, costuma ser bem tolerado. Tem os seus efeitos colaterais, mas não costumam, de maneira geral, ser efeitos colaterais graves. Por isso que a gente consegue manter uma qualidade de vida para esse paciente. Normalmente os efeitos colaterais são relacionados à baixa da testosterona. É como se fosse a menopausa na mulher, só que no homem. Vai baixar os hormônios e ele pode ter os sintomas dos hormônios mais baixos. Certo, doutor, muito obrigada por todas as informações e orientações. Até a próxima. Obrigado, Janaína. Um grande prazer poder estar aqui. Obrigada. Vamos fazer mais uma pausa e na volta o nosso bate-papo é com um paciente que descobriu o câncer e vai dividir com a gente a história de luta dele. Você não pode perder, a gente volta já já.